No Cifras e Safras de hoje, falaremos sobre os pontos que serão abordados no texto do Código Florestal. Será uma visão abrangente para apresentar tudo o que está sendo votado e discutido, as diversas visões que se pode ter sobre o assunto. Para nos ajudar a entender tudo o que está ocorrendo, convidamos o professor e advogado Marcelo Zovico. Muito obrigado pela sua presença, Marcelo. Professor, eu que agradeço. É um imenso prazer estar aqui em seu programa. Muito obrigado por isso. Professor Marcelo Zovico é professor de gestão ambiental e advogado nesta área. Já voltamos com os Cifras e Safras. Não saia daí. No programa da semana passada, falamos do crédito rural e contamos com a presença do senhor Osmar Roncolato Pinho, diretor do Departamento de Empréstimos e Financiamentos do Banco Bradesco. Nos Cifras e Safras da semana passada, falamos sobre um importante assunto para o agronegócio, o crédito rural. Esse tipo de financiamento garante recursos para que o agricultor possa desenvolver suas atividades com segurança e estabilidade, independente de seu porte. As modalidades de financiamento através do crédito rural, ela hoje pode ser divididas em duas grandes linhas, que são as linhas de custeio, que são os valores destinados a serem aplicados diretamente na atividade agrícola. Também respondemos as dúvidas que nossos telespectadores nos enviaram por e-mail e também nas ruas. Para iniciar o programa de hoje, eu gostaria de perguntar ao professor Marcelo: há alguma relação que possa influenciar o crédito rural em função do Código Florestal? Professor, a relação é total. Esse novo código, na verdade, não é novo. Ele é um código de 65. E o que está tramitando no Congresso é a aprovação de uma nova lei que trata das questões ambientais em propriedades privadas. Então, basicamente, nós temos uma informação do Ministério Público Federal em que 90% das propriedades agrícolas e rurais estão em desacordo com esse novo código, que não é novo, é um código de 65. Essa nova lei ambiental, que o pessoal está chamando de Código Florestal, pode sim, está em discussão agora, no Congresso, pode sim dar um benefício muito grande, anistiando essa grande quantidade de propriedades irregulares a partir de 98. Então, quem sofreu multas desde a lei de 98 até 2008, em maio de 2008, poderá se beneficiar com a anistia dos crimes ambientais praticados. Não são todos, mas uma grande parte. Isso é bom? Professor, isso é bom para ruralistas, mas isso é interessante no ponto de vista que os crimes praticados não têm uma relação direta com a intenção do produtor rural e agrícola em praticar crimes. Na verdade, o Brasil passou por muitas mudanças políticas e centenas de incentivos fiscais, financeiros por parte do governo, que acabou gerando essa corrida contra o tempo para exportar. O Brasil hoje ocupa um espaço muito grande no nosso planeta, que é o segundo maior produtor agroindustrial, agrícola, do planeta, só perdendo para os Estados Unidos. De fato, nós não deveríamos chamar esta lei que está em discussão no Congresso nesse instante de código, porque o código prevê sempre, ou leva na sua ideia, um conjunto de legislações mais abrangentes que cercam toda a problemática. Como é que você vê isso? Exatamente, professor. O código deveria tratar de todos os assuntos relacionados ao meio ambiente, Código Florestal. Na verdade, essa nova lei ela vai tratar dos assuntos relacionados a propriedades privadas, única e exclusivamente. Então, as áreas de proteção permanente, que isso, inclusive, a diminuição dessa nova lei é o que está preocupando os ambientalistas. Que vantagem você vê nesta lei? Existem avanços efetivos feitos aí ou há alguns retrocessos que comprometem meio ambiente? Como é que a gente pode encarar isso de uma maneira imparcial, pensando naquilo que o produtor não contribui com o meio ambiente e naquilo que ele contribui? Professor, o que seria um ponto negativo da lei? Sim. É justamente aumentar a área de cultivo
em áreas de proteção permanente. Atualmente, se a nova lei for aprovada, será possível desmatar 47 milhões de campos de futebol. Isso significa uma redução muito significativa no Brasil com relação ao nosso ecossistema. Mas por quê? Não serão preservados nas propriedades 20% como área de proteção permanente? Sim, mas a nossa grande preocupação é justamente com a floresta amazônica. Ah, pois não. Então, de 85% preservado, nós poderíamos reduzir isso a 20%. Isso vai representar uma diminuição das espécies de plantas, que atualmente 20% das 500 milhões de espécies do planeta estão aqui no Brasil. Então, vamos dizer, o problema central localiza-se na Amazônia. Sim, na Amazônia. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema e a grande preocupação dos ambientalistas. Né? E os ambientalistas concordam com que área de preservação? Os ambientalistas, professor, defendem principalmente a biodiversidade, a necessidade da floresta para manter o equilíbrio do ecossistema. Esse é o ponto forte, né, o argumento mais relevante que os ambientalistas usam com relação à não aprovação dessa lei. O que faz sentido, eu acho que isso ninguém nega, mas qual é o percentual que nós teríamos que preservar para ser aceito pelos ambientalistas? Professor, negociar com o ambientalista é uma coisa muito complicada. Eu imagino. Ambientalista não negocia, né? A gente sabe disso. E o que deve ser preservado por um ambientalista deve ser preservado e ponto final. Então a grande dificuldade do avanço da lei é essa, que está em discussão desde 1990, professor. Nós estamos em 2012, quer dizer, na iminência da aprovação e a discussão é eterna, é infinita. Né? Bom, em algum momento alguém vai ter que arbitrar isso. Né? Alguém vai ter que ceder. E agora está se aproximando desse compromisso, que o Brasil assinou diversos tratados internacionais que estabelecem a obrigatoriedade de avançar na área legislativa com relação à proteção ambiental. Então, a gente está num momento muito importante, até por conta do Rio+20, né, que vai a sede aqui no Brasil. Eu diria até, Marcelo, que nós estamos num momento decisivo. Acho de extrema importância que o Congresso consiga achar, sem dúvida nenhuma, um desfecho para esse assunto. Como estamos acompanhando, é muito importante entender as influências que o Código trará a toda a cadeia produtiva. Então, permaneça aí. O Cifras e Safras volta já.